Deus abençoe a sua vida e que a luz de Deus te ilumine. Estamos aqui hoje no terceiro domingo da determinação, onde estamos apresentando a Deus nosso pedido e pedindo a Deus que venha fazer o milagre acontecer na nossa vida, na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem olhado para você. E através dessa determinação, através dessa campanha, desse propósito que estamos vivendo, da determinação, já está determinada a sua vitória. Creia, você crê nisso? Como homem de Deus, aqui do altar, eu determino o seu milagre. Eu já determino a sua vitória. Eu não sei qual milagre, qual a vitória que você quer tomar posse, mas Deus sabe. E como homem de Deus, eu profetizo, eu determino o milagre sobre a sua vida, que seja sobre a sua saúde, que seja sobre a sua vida financeira, que seja sobre a sua família, que o milagre que você tem buscado, o milagre que você quer alcançar, através desse propósito, dessa campanha, que seja determinado esse milagre, a sua vitória. Por maior que sejam as lutas, as dificuldades, os problemas, creia, existe um Deus. Existe um Deus nos céus que está olhando para você. E Ele vai estender as mãos, ou melhor, Ele já está com as mãos estendidas. Porque aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer assim, no livro de Isaías, capítulo 14, está escrito: é o que nós temos vivido, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mas eu quero frisar o versículo 27, do capítulo 14 de Isaías, onde ele diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Deus já estendeu as mãos dele para a sua vida. Eu determino esse milagre, eu determino essa bênção sobre a sua vida. Você crê? Então tome posse da sua vitória, que as portas se abram, que os céus estejam abertos, derramando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E hoje nós falávamos da rainha Esther, como diz aqui no livro de Esther, no capítulo 4, quando Amã, ele armou contra o povo judeu. Ele queria matar a Mordecai, o líder do judeu, um dos judeus principal, e assim também exterminar. A Bíblia diz que ele queria exterminar os judeus. Mas Mordecai chegou até a rainha Esther, mandou uma mensagem para ela, dizendo que estava por acontecer. E a Bíblia diz que ninguém podia chegar diante do rei, porque se chegasse, o rei mandaria matar, como está aqui, está escrito na Bíblia. Ela dizendo para Mordecai que todos que chegassem, está aqui, capítulo 4, versículo 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual era a sentença? A de morte. Então qualquer que chegasse diante do rei, a sentença era de morte, se o rei não chamasse. E Mordecai queria que a rainha Esther fosse até o rei Assuero para contar o que estava por acontecer, o que Amã havia planejado para destruir a vida de Mordecai, dos judeus, daqueles que serviam a Deus. Mas a rainha Esther, movida pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ela se juntou com os judeus, se juntou com as suas servas, ela pediu para Mordecai juntar o povo, jejuar. Versículo 16 do capítulo 4 vai dizer: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã,
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo quanto, ou segundo Esther lhe havia ordenado. A rainha estava agora determinada a ir diante do rei, mesmo sabendo ela que, como diz aqui, como eu li, que era uma sentença, era uma lei, e era sentença de morte aquele que se apresentasse ao rei sem que fosse chamado. Mas ela disse: se eu perecer, pereci. É como falávamos na semana passada dos 4 leprosos. Eles falaram: se eu ficar parado aqui eu vou morrer, se eu entrar ali em Samaria eu vou morrer, vamos no arraial dos Sírios. E Deus foi com ele. Assim aconteceu com a rainha Esther. A determinação muda uma sentença. A determinação com a confiança em Deus muda uma situação. Ela disse: se eu perecer, pereci. Porque se ela ficasse parada, ela poderia morrer, porque era do povo judeu, a sua família iria morrer. Se ela fosse diante do rei, por causa de uma sentença, um decreto, ela poderia morrer. Mas ela disse: se eu perecer, pereci. Eu não posso ficar parada. E foi determinada. E a determinação dela mudou toda a história. E a Bíblia diz que ao 3º dia Esther aproximou-se, ou aprontou os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono, fronteiro à porta da residência. E quando o rei viu a rainha Esther no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther então chegou e tocou a ponta do cetro. Porque a única forma da pessoa não ser morta era se o rei estendesse o cetro. E quando o rei viu, Esther estendeu o cetro. E aquela sentença de morte, que seria para aqueles que se apresentassem diante do rei sem que ele chamasse, caiu por terra. O rei vai estender o cetro em direção da sua vida. Toda sentença, tudo aquilo que era de ruim, que era prejudicial, vai cair por terra, porque o rei vai estender o cetro para você. O rei vai estender as mãos para te abençoar. Determina isso. Não aceite essa situação, não tenha medo dessa situação, desse problema. Creia, o rei vai estender o cetro. O rei vai estender as mãos em direção da sua vida, para te honrar, para te abençoar. Aqueles que te perseguem vão cair por terra. Aqueles que se levantam, porque assim aconteceu com Amã. O que seria prejudicial para Mordecai caiu sobre Amã, e Deus honrou a Mordecai. Eu quero dizer para você nesse dia: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te dar vitória. Deus vai estender as suas mãos. Como eu li agora há pouco, as mãos de Deus estão estendidas. Quem pôs fará voltar atrás. Deus estende as mãos para você. Creia, a sua vitória está perto. O seu milagre está perto. Deus abençoe a sua vida. Eu determino isso, que a sua vida seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe as suas finanças. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida sentimental. Que Deus abençoe todos os sentidos, por todos os lados da sua vida. Creia, tome posse da sua vitória. Que seja uma semana de bênção. Que esse mês de junho ainda traga muitas bênçãos para a sua casa, para a sua vida. Pois é isso que eu determino, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Se prepare. Como Deus honrou a Esther, como Deus honrou a Mordecai, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Determina isso aí agora.
Determina, diga: eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Determina aí agora: o rei vai estender as mãos, o cetro sobre a minha vida, eu vou ser abençoado, eu vou ser abençoada. Determina isso aí, independente da situação, independente do problema, independente das lutas, independente do cenário que esteja à sua volta. Determina, levanta daí, creia, determina. Você só vai descer para se ajoelhar diante desse Deus que te levanta, que te exalta. Então seja essa pessoa determinada como foi a rainha Esther. Se perecer, o que você tem a perder? Deus que te olha lá dos céus vai te honrar, vai te abençoar. Tome posse do seu milagre. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu faço essa oração agora em favor desta pessoa que me assiste, que me ouve neste momento. Meu Deus, o Senhor sabe o milagre que ela precisa, e eu determino agora o milagre sobre a saúde, o milagre sobre a família, sobre as finanças, meu Deus, sobre a vida conjugal, sentimental desta pessoa. Eu determino o milagre agora. Aquela que está sem força para lutar, que o Senhor dê força. Abençoa a vida espiritual, erguendo esta pessoa agora. Levanta ela, Senhor, sustenta ela. Manifesta o teu poder agora nesta vida, meu Deus, para que ela veja a tua glória. Assim como o Senhor honrou a Mordecai, honra esta pessoa agora. Manifesta o teu poder para abençoar, meu Deus, a vida dela. Que a partir de agora ela receba força vinda do Senhor. Que a partir de agora ela sinta o Senhor se manifestando na vida dela para levantá-la, para erguê-la, meu Deus, neste momento. Pois eu determino aqui no teu altar a bênção, a vitória, o milagre sobre essas pessoas. Seja com elas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu creio que você está aí também firme nesse propósito, junto comigo, junto conosco. E Deus, o Deus dos altos céus, o Deus que honrou a rainha Esther, o Deus que honrou a Mordecai, Ele te honra. Receba a sua vitória, receba o seu milagre. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Que a luz de Deus te ilumine. Um forte abraço de todo o meu coração. Receba a sua vitória.